Muito boa tarde a todos. Eu sou a Jani Costa e vou começar por dizer que eu sou angolana. Mas quando eu digo isso para qualquer pessoa, quando eu me apresento assim para qualquer estrangeiro, é essa imagem que eles têm. Primeira coisa, mas não é só para os estrangeiros, não é só para os estrangeiros de fora, para os estrangeiros daqui, para os angolanos. Para os luandenses, quantos luandenses, mesmo os considerados privilegiados, nunca espreitaram para fora dos muros? Muitos, muitos aqui, incluindo. E não são só os luandenses, os provincianos, esse termo usado por alguns luandenses para descrever não luandenses e aceitos por não luandenses. Eu uma vez fui interpelada por um polícia no Bengo, nosso vizinho. Ele olhou para mim muito seriamente e perguntou-me por que uma muzúbia como eu estava a aventurar-se fora da Angola. E demorei alguns segundos para perceber. Eu pensei, ou ele é ignorante ou não, espera aí. Porque até para os provincianos, Angola é Luanda. E eu cresci numa sociedade, numa geração que tinha muito mais valor, muito mais prestígio. Ir para fora, Portugal, África do Sul, eu fui para férias, para a América, do que conhecer os restantes 98% do território nacional. Sim, porque Angola, antes da expansão, era só 0,2%. Conhecer um país que eu chamo de bipolar, completamente esquizofrénico, porque eu nunca vi nenhum sítio no mundo que no mesmo território nacional vocês encontram de florestas tropicais a desertos, de planícies vastas, montanhas majestosas, de praias infinitas a rios gigantescos. Os rios, a água, a base da vida, uma das riquezas mais desvalorizadas de Angola, que alimenta outros países também. Por isso, quando me chamaram para ir descobrir o majestoso Okavango, vou ser sincera, eu nem sequer sabia que o Okavango nascia em Angola. Quando me disseram, não, vamos pelas matas de Angola descobrir onde nasce o Okavango, eu primeiro tive que ir ao Google saber onde é que nós vamos exatamente. Mas lá descobri, maior bacia não explorada do mundo. Não explorada, digo que não tem prédios, nem desmatamento e etc. Portanto, não explorada em termos científicos. E assim resolvi juntar-me a uma equipa de homens da National Geographic para diluir um bocadinho a testosterona, dar um toquezinho feminino à equipa. E então fomos à descoberta desse mítico nascente do Okavango. E entramos em estradas minadas, estradas que não existiam, que nós fizemos, em florestas de miombos cerradas, que ninguém conhecia, só apontavam, não é daquela direção, é naquela direção. Até que abriu-se uma visão, e sempre que eu volto para o mesmo sítio é a mesma emoção. A nascente do rio Quito. Não é só a nascente, a lagoa do rio Quito, tão antigo, que os cientistas, os geólogos que foram aí parar, não fazem a mínima ideia como é que se formou. Não fazem, não sabem como é que conseguiu se constituir uma lagoa tão preciosa. E não demoramos muito tempo, assim que chegamos estávamos todos entusiasmados e resolvemos partir logo para o nosso método de trabalho, que era canoas, remar, porque o objetivo era remar o sistema todo durante 80 dias. Estávamos muito enganados, mas pronto. Lá subimos nas canoas. Logo nos primeiros dias nós descobrimos que o rio Quito, nós chamamos Mãe Quito, nós que estivemos nessa expedição, nós chamamos a Mãe Quito, porque o rio Quito ensina-nos lições que só nossas mães nos ensinam. Não é daquelas mães que passam a mão na cabeça, não. É daquelas mães que fazem-te suar, que te fazem lacrimejar, que te fazem dar o teu sangue para aprender as melhores lições da vida. Então a primeira lição que nós aprendemos foi: conta sempre com o inesperado, porque a lagoa não tinha saída. Portanto, não tinha como as canoas passarem para além do rio. Então, durante 2 semanas, nós tivemos que puxar canoas de 500 quilos ao longo do vale do rio Quito. Pois, não foi divertido. Há pessoas que tinham batimento cardíaco de 192 por média. É como se estivesse a ter um ataque cardíaco, mas não paras de andar no calor, basicamente. E a segunda lição, depois disso tudo, depois de 2 semanas de sofrimento, foi que depois da tempestade vem a bonança. O rio abriu-se e é um rio, não tem cor. Uns dizem que é verde, outros dizem que é turquesa. É uma cor tão límpida, tão límpida. Eu nunca tinha visto nada assim. A base branca da areia, filtrada pela areia do Kalahari. Quando eu voltei para Luanda, demorei 2 semanas a voltar a habituar-me à água industrializada que vendem no supermercado, porque essa água sabe a pureza. E assim foi o Okavango abrindo-se para nós, a mostrar as suas paisagens,
as maravilhas de Angola, como costumam dizer, e mostrou que essas lições valem a pena. Não é só sofrimento, vale mais do que isso. Mas lá continuamos a nossa viagem. Terceira lição: a vida tem curvas e contracurvas. E nós aprendemos isso. E nós aprendemos isso que para fazermos 1 quilômetro em linha reta, nós tínhamos que fazer 4 quilômetros no rio. Porque o rio era assim confuso, não sabia se ia para norte, para sul, se fazia os 4 pontos cardinais no mesmo quilômetro. E nós só tínhamos que acompanhar, seguir as curvas da vida, adaptarmos-nos a isso. Mas quando descobrimos como fazer isso, lá veio a Mãe Cuito e mostrou-nos que há sempre que respeitar os donos de casa. É uma lição que todas as mães em toda Angola dão. Não adianta chegar a um sítio e pensar, não, nós aqui já descobrimos. Não. Os guardiões do rio ensinaram-nos isso. Porque se não se respeitar os donos de casa, se vocês chatearem, é capaz que um desses levanta a canoa como uma boneca de trapos e ficam coisas assim a voar no ar, como foi o que aconteceu conosco. Pessoas no rio, hipopótamos, até os hipopótamos ficaram assustados da maneira que nós voamos, quando um deles pôs-nos para o ar. E assim foi a viagem, cheia de batalhas e de conquistas, e aprendemos imenso até chegar ao derradeiro troféu, aquilo que faz abrir os olhos pelos contrastes com a paisagem de Angola, que é o Delta do Okavango. Um património natural da Unesco, com a maior população de elefantes africanos, com mais de 200 mil indivíduos, com o maior número de leões africanos, mais de 2 mil indivíduos, uma biodiversidade tão estável, num ecossistema tão pristino que rende ao governo do Botsuana, essa parte todo mundo gosta de saber, rende ao governo do Botsuana mais de 400 bilhões de dólares por ano, só com turismo. Botsuana não tem nada. 70% é deserto, literalmente deserto. O Delta do Okavango é a riqueza do Botsuana. E mais do que isso, o Botsuana fornece momentos únicos com alguns dos animais mais perigosos, fantásticos, mais perigosos do mundo. Mas para um momento como este, pois as melhores coisas na vida não são de graça. Para um momento como este, fomos ameaçados por elefantes, fomos virados abaixo por hipopótamos, fomos atacados por leões, fomos assustados por leopardos, os babuínos queriam lutar conosco, as cobras, uma cobra ia mordendo quando eu estava a tomar banho, porque, pois, eu descobri que afinal estava embaixo, eu estava a molhar o buraco dela, eu não sabia. E assim sucessivamente. Os melhores momentos não são de graça. E é momentos como esse que proporcionam uma viagem tão dura que a pessoa diz, não, eu vou fazer aquilo outra vez. E chegamos ao fim da viagem, literalmente no meio do nada, a água decidiu parar de circular. Decidiu, simplesmente. O Lago Rau é o sítio mais mal cheiroso que eu já vi em toda a minha vida. E então ensinou-nos que não é o ponto final. Houve algum dos oradores que disse que a gente quer ir até o horizonte. Não é o horizonte, é o caminho para chegar ao horizonte. O que é que a pessoa aprende, o que é que a pessoa vê? É isso que importa. 123 dias, 4 meses, 1/3 do ano, a remar 8 horas por dia. Se não estávamos a remar, estávamos a puxar. As canoas têm 500 quilos. Se não estávamos a puxar, estávamos a empurrar, porque com os rápidos não dá para passar. Para quê? Por quê? Muita gente pergunta-me, por que uma mulher, uma musúbia como eu, vai fazer isso? Eu até sou luandense, tenho tudo aqui, tenho emprego. O quê? Primeira coisa, a biodiversidade. Eu tive o privilégio de ir a mostrar numa das áreas menos conhecidas da região. A Bacia do Okavango, em Angola, é uma das áreas mais remotas. Havia vilas que não vinham visitantes há 40 anos. E nós encontramos 4 novas espécies de peixes, 3 novas espécies de aranhas, 4 novas espécies de plantas, 6 novas espécies de répteis. A confirmação comprovada de que existem mabecos no Planalto de Angola, uma coisa que todos os especialistas sempre duvidaram, sempre disseram que nunca ia existir. E nós temos todos os mamíferos ainda existentes. Muitos pensam que não estão extintos, não adianta, não. Eles existem, só que em populações tão instáveis e com tanta pressão humana que se escondem, que preferem retirar a sua presença para poderem sobreviver. E é isso que nós temos que mudar.
Nós temos que mudar a nossa visão de conservação. Nós temos que alterar esse conceito conservacionista de que a conservação é assinar um papel, tem um parque e acabou. Não, nós temos que pensar para além disso. Nós temos que pensar qual é a necessidade desses animais. A maior parte, e vamos falar dos elefantes, todo mundo gosta dos elefantes, estão assim fofinhos. Os elefantes são migratórios. Eles não sabem o que são fronteiras. Eles não precisam de passaporte. Eles, se quiserem ir para um lado, vão. Se quiserem voltar, vão. Tem água ali, bora. E é isso que nós precisamos de refletir. Conservação tem que ser transfronteiriça. Não se pode limitar um animal porque se decide que aqui é Angola, aqui é Namíbia. Então, se aquela pedra estiver no limite, não pode ir para aquela pedra. Os animais não pensam assim. Os animais fazem aquilo que estão destinados a fazer, se é para ir para Angola, se é para ir para Botsuana. E para haver conservação, nós temos que aprender com países com mais experiência, mas também convencer-lhes que é isso que nós precisamos. Corredores migratórios. Ter a possibilidade de dar-lhes essa liberdade que eles tiveram antes de nós chegarmos. Respeitar os donos de casa. Nós temos que respeitar quem aqui estava antes de nós chegarmos. E vamos ter isto aqui. Animais que nós perdemos ou que estão escondidos, a florirem novamente, a encherem as nossas paisagens, aqueles predadores que todo mundo tem medo, a voltarem a emergir, porque nós ainda temos, só precisam de ter a coragem de voltar a crescer. É isso que nós precisamos. Mas para isso é preciso também convencer aqueles que mandam que é isso que nós precisamos. Agora está na moda o turismo e isso é uma boa maneira de os fazer ver. O dinheiro já não está aqui nos prédios, o dinheiro está ali. Os 400 bilhões de dólares que eles procuram, está ali. Mas para além disso, uma coisa que todo mundo, e não são só os governadores, têm que aprender. Se não aprendermos com quem realmente conhece, não adianta. Não adianta estarmos a pôr planos concebidos por nós, que nunca vivemos naquela área, para pessoas que vivem lá há décadas, para pessoas que viram aquilo a mudar, para pessoas que conseguem, melhor do que qualquer cientista de modelagem, prever o que é que poderá acontecer caso se mude isso, caso se mude aquilo. Para pessoas que, se não tiverem alternativas de vida, não adianta. Para pessoas que magoam o ambiente não por prazer, mas por necessidade, e que essa necessidade torna-os tristes, porque eles sabem o que estão a fazer. Mas o que é que eles vão fazer mais? Eles precisam de fazer isso para sobreviver. Portanto, não é para serem julgados, não é para dizer tu tens que parar de caçar. Eles caçam porque precisam, eles vão passar a fome se eles não caçarem. Não estou a falar das pessoas da beira da estrada, eu estou a falar de pessoas que não vêm visitantes há 40 anos. E se não tivermos essa consciência, realidades como esta nunca vão deixar de existir. Este leopardo foi abatido nas margens do rio Guanavala em março por angolanos e foi vendido por 25 mil kwanzas para um zambiano. O zambiano ia vender por 50 mil dólares ao americano e assim sucessivamente. Este animal, para quem não sabe, comparando com o delta do Botsuana, vale 2 milhões de dólares por ano em turismo. A minha primeira memória, como muita gente aqui, a guerra de 92, minha primeira memória é o som de uma K-47. E vou-vos dizer, não existe nada mais terrível do que ouvir isso à noite numa tenda sem sítio para ir. Absolutamente nada. E não foi feito por um caçador, não. Foi feito por um pescador. Foi feito por alguém que viu um animal, decidiu, não, vou fazer como os outros, acende o fósforo e lá foi. E nós perguntamos, mas então conseguiste a caçamba? Não, o fogo ficou fora de controle, também deixei a caçamba ir, não tem o meu peixe. É esse tipo de consciências que nós temos que mudar. Alguém estava aqui a falar de conhecimento formal e conhecimento natural. Não adianta comprar panelas, se tu não sabes nada de panelas. E é isso que tem que se ensinar às pessoas. Porque estar na tenda e não poder fazer absolutamente nada, nem poder ir a lado nenhum, não vai mudar. E de manhã acordar para uma visão dessas, dá lágrimas aos olhos a quem batalhou tanto para poder conhecer este lugar. E é um lugar lindo, acreditem, apesar da imagem não mostrar. E só mudando isso, vocês veem essa paisagem, é bonita, é linda. Vocês veem, é uma cascata que ninguém conhecia. Os locais chamam de a cascata, nem sequer tem nome. Os governadores não sabiam que existia. Agora imaginem que essa cascata não sofreu a queimada esse ano.
está toda verde, que as árvores estão a crescer, está tudo bonitinho. Agora imagina que todos os animais não foram caçados nessa zona, estão todos ali a correr. Imaginam esse cenário. Agora imagina quando vocês vão a alguém e digam, eu sou angolana. Esse cenário que eles veem. O imaginário, não só o que está na fotografia. E é isso que eu quero. Chegar a alguém e dizer, eu sou angolana. Esquece Luanda. Os luandenses, eu sou angolana. Esquece Luanda. O futuro está no resto do país. O futuro está no Okavango. E só para quem tem experiências como essa, percebe que quem só conhece Luanda não sabe o que é o céu. Vocês não sabem o que são estrelas. Vocês não sabem o que é ter o céu a consumir-nos. Ficar tipo hipnotizada, não consegues pensar em absolutamente mais nada. Quando falam de mato e pensam que o mato é silencioso, não, o mato é barulhento. Eu, quando voltei para casa, quando os ouvidos fazem aquele zumbido, é assim que os meus ouvidos estavam no meu quarto. Porque o mato é uma solidão acompanhada. Os insetos, os pássaros, os animais, ouvir os leões a rugirem à noite, os hipopótamos a reclamarem. É estar num sítio e pertencer, ser mais do que o ser humano moderno. É sentir todos os sentidos que o homem tem a funcionarem ao mesmo tempo. É viciante olhar para um sítio, mas tu não estás só a ver, tu estás a cheirar. Tu quase consegues sentir a terra que está naquele lugar. Consegues pressentir o que é que aquele leão vai fazer, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se o leão vem para ti, se vai para trás. Se o jacaré que está ao lado da tua canoa, que é maior que a tua canoa, vai decidir comer-te ou não. É ter essa ligação, é sentir o que é que o ser humano realmente é lá no fundo, onde é que nós pertencemos, que fazemos parte desse sistema. É pertencer. E as novas gerações que nós temos que ensinar que não é ter. Ter qualquer um pode ter. Ter qualquer um pode fazer para ter um carro, uma casa, é ser. O que é que nós queremos ser? Onde é que nós queremos estar? Onde é que é a casa? E só sendo, e só pertencendo é que nós podemos fazer. Porque abraçar causas alheias, não. Só tem que sentir na pele o que é que quer realmente fazer da vida. Ter essa paixão. Portanto, eu quando digo que sou angolana, é isso que eu vejo. Eu sou angolana, eu sou do Okavango, eu sou muito mais do que luandense. Agora, a minha apresentação acabou aqui. Obrigada.